eu vou falar sobre vendas. Por que eu vou falar sobre vendas? Porque ontem acabou que eu falei sobre prosperidade financeira e eu acho que esse gancho é bem interessante a gente continuar nessa pegada aí. O que acontece, gente? Eu tenho uma história muito engraçada, porque assim, as pessoas me olham assim, agitada, tal, mas eu sou muito tímida para vender. Mas não é porque eu sou tímida que eu não vendo. Se for para, é igual eu falo, eu gosto de superar meus obstáculos. Eu tenho aquele obstáculo, por mais que fale assim, não, eu quero vencer aquele obstáculo. E o que acontece? Um período da minha vida, chegou a época do Dia dos Professores, e eu queria dar uma lembrancinha para os professores do meu filho. Os dois ficavam numa creche, na época eu só tinha 2 filhos. E aí eu fiz umas ponteirinhas, umas fofuchinhas de EVA e dei para as professoras. Quando eu levei para a professora de presente, as professoras ficaram encantadas. Eu peguei na internet o videozinho e fiz. E as professoras ficaram encantadas. Eu quero. Falei, gente, eu acho que isso dá dinheiro. Se o povo tá querendo dar dinheiro. E eu fazia faculdade, aí eu fiz um pouco de ponteirinha, levei para a faculdade. Falei assim, gente, eu tô vendendo isso aqui. Na hora do intervalo, na hora que eu levantei, mostrei, todo mundo comprou e aquela loucura. Aí eu falei, cara, tô gostando desse negócio. Aí comecei a vender. E aí peguei, no mesmo dia, já peguei um monte de encomenda, já comecei a vender e tal. E ali eu vi que eu poderia fazer o quê? Eu tava meio apertada na época, né? Eu tava meio quebrada, na verdade. E eu falei assim, se eu vender essas bonequinhas, eu posso ter dinheiro e posso viajar. Eu posso fazer uma viagem mais legal. E como eu gosto muito de desfrutar dessa terra, eu comecei a fazer isso. Comecei a juntar dinheiro. O meu propósito era juntar dinheiro para poder viajar. E assim eu fiz. Aí comecei a pegar muitas encomendas. E aí eu ensinei, conversando com uma amiga minha, ela veio aqui em casa, aí eu falei para ela fazer. Bora fazer, Maria Helena? Até a Maria Helena que tá me curtindo aí no canal. E aí a gente começou a fazer. Aí a gente fez um monte, eu lembro que foi uma história muito engraçada, ela até comentou no canal aí. A gente fez aquele monte de bonequinho, espetamos no isopor e fomos para a Feira do Goiânia para vender. Cara, foi muito engraçado, porque a gente parou no lugar e ficamos parada. E aí vinha aquele povo fiscal e a gente corria com essas bonecas para lá, corria com essas bonecas para cá. Eu sei que a gente se divertiu mais do que trabalhou, porque a gente ria tanto. E parece que tava, se eu não me engano, tava meio frio e aquele tempo meio chuvoso. Eu sei que foi uma loucura. Aí eu falei assim, aí a gente tirou as coisas, levamos pro carro, a cadeira, as coisas. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar outra estratégia, aqui ninguém vai comprar. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai para dentro da feira comprar alguma coisa. E aí a gente vai vendendo. Porque não pode ter ambulante na feira. A gente pegou as bonequinhas e fomos para dentro da feira. Aí a gente olhava uma blusinha e com as nossas bonequinhas espetadas no isopor. E aí a gente ia num canto, ia no outro, e foi indo. E aí a gente entrava numa loja, a mulher, quanto que é essa bonequinha? A gente, R$5. Não, me dá uma. Aí a outra vinha e as próprias vendedoras compravam da gente. Eu sei que no final a gente saiu sem nem R$1 no bolso, com um monte de sacola de roupa, porque aí ela gastou o dinheiro tudinho que a gente vendeu, mas para mim não foi gastar, a gente investiu, né? Porque a gente precisava comprar roupa para os filhos, para o marido que a gente queria. A gente pegou o dinheiro, converteu do nosso trabalho e compramos. Então eu achei aquela aventura muito legal. Aí a gente começou a vender em escola e a gente começou a vender. Eu sei que teve mês que com essas bonequinhas eu fazia o faturamento, né? Tudo que entrava e tudo que saía. Então a gente tem que, quando você vai vender algum produto, alguma coisa, você tem que colocar no papel mesmo. Eu gastei R$5. Eu comprava, por exemplo, R$5, eu anotava lá, comprei R$5 de EVA. Quando entrava, eu tirava aquele, para saber quanto que eu tinha ganhado naquele mês. Por exemplo, eu gastei R$200 e vendi 800. Ou seja, R$600 foi o que eu lucrei, né? Então, eu sempre fazia isso. Eu tenho até hoje o caderninho anotadinho lá, com os balanços, tudo direitinho. Então, eu aprendi muito com essa venda dessas bonequinhas. Porque quando eu comecei, eu não fui lá e comprei aquele monte de coisa, não. O que eu tinha, eu fui usando. Então, eu capitalizei muito primeiro, para depois eu começar a investir nas coisas que precisavam. Então, foi uma aventura, assim, muito legal. Foi um momento da minha vida, assim, que eu me divertia muito. Eu e essa minha amiga, a gente ia, ficava com vergonha, mesmo assim a gente vendia. Mas foi uma fase muito legal. E assim, então eu acho assim, se você quer vender um produto, vende, vai, mas não sai comprando tudo, assim, vou fazer isso, aquilo, porque muitas vezes você gasta muito e você não sabe se aquilo ali vai ter retorno. Como eu falei, teve mês que eu faturei R$3.000 vendendo boneca de EVA, ponteirinha.
Claro que a gente começou a implementar, eu comecei a vender abajur e também teve a parceria da minha mãe. A minha mãe começou a vender para mim. Minha mãe é muito carismática. Quem conhece minha mãe sabe. Minha mãe tem um jeitinho assim. Menina, minha mãe nasceu para vender, porque eu nunca vi. Eu até brincava assim, que minha mãe, ela saía. Aí eu falei, mãe, tenta vender. Aí ela chegava na padaria e falou, ô mulher, olha o que a minha filha tá fazendo, olha que gracinha. Você não quer comprar uma, não? E com aquele jeitinho dela, menina, minha mãe vendia tanto que teve período que eu não tava mais, assim, minha mãe ligava e eu ficava assim, ai meu Deus, é minha mãe. Eu já dava vontade de chorar. Porque eu tinha assim, minha mãe me ligava e falava assim, Jassara, eu preciso de 30 ponteirinhas para quarta-feira. E era segunda-feira. E eu trabalhava, eu era professora. Então, eu chegava e fazia quando eu chegava do meu serviço. Tinha dia que eu dormia 2 horas da manhã, meia-noite, mas era aquilo que eu queria, era o meu propósito. Eu me sacrifiquei para ter o que eu queria. Então, muitas vezes a gente tem que se sacrificar? Tem. Por isso que quando você vê aquela pessoa, nossa, ela faturou 3 mil. Mas eu me sacrifiquei muito. Eu trabalhava muito. E aí, a minha mãe me ligava e falava assim, eu preciso de tantas, eu preciso de tantas. Então, ela não queria saber como que eu ia fazer. Aí eu colocava meu marido, colocava meus filhos para perfurar e virava aquela coisa toda. Mas, assim, no final, a gente sempre tinha recompensa, porque com aquele dinheiro, a gente viajava, a gente desfrutava, a gente comprava uma coisa que a gente queria. Então, foi um momento muito legal da minha vida. Então, eu peguei ele como experiência. Eu até falei com os meus filhos há uns dias atrás, eu estava comentando a respeito disso. Que se você quer fazer um produto, se você quer apresentar um produto, você apresente. Mas tenha consciência de que você vai ter comprometimento. Se você falar que vai entregar com 2 dias, entregue com 1 dia. Não entregue com 2 dias, não, porque você já pega a credibilidade. E tanto é que esse negócio meu de fazer essas bonequinhas foram tão assim, que uma vez chegou uma mulher para mim, e ela chegou com todo o material das ponterias e falou assim para mim, quanto que você faz para... Era uma terça-feira, eu preciso de 20 bonequinhas dessa. Ela queria uma bonequinha grande para uma lembrancinha de que aniversário. Eu preciso de 15 bonequinhas dessa para sexta-feira. E era na segunda. Aí na terça-feira ela me ligou. Aí ela falou assim, eu levo o material, quanto você vai cobrar? Eu não queria fazer, porque eu tinha outras encomendas, eu sabia que ia ser... E ela tava com um prazo muito curto, e assim... E ela queria, porque ela já conhecia o meu trabalho. Não faz, eu falei assim, 15 bonequinhas? Beleza, eu vou fazer as 15 bonequinhas. Aí ela falou assim, tudo bem, mas eu vou levar o material, quanto que você cobra? As bonecas eram mais ou menos desse tamanho. Como eu não queria fazer, eu coloquei o preço lá alto, para ela realmente desistir. Aí eu falei, olha, eu vou cobrar 20 reais por cada boneca. Você vai me dar o dinheiro no ato, na sexta-feira, se você quiser. Ou seja, eu não queria fazer. Aí ela falou assim, não, então tá bom, eu vou levar o material. Eu, ai, meu Deus. Aí ela trouxe o material. Quando ela trouxe o material, eu falei assim, ó, é o seguinte, eu vou fazer uma bonequinha e você vai ver a bonequinha. Se você gostar, eu faço as outras. Se não, não tem problema, fica de brinde pra você. Assim eu fiz, porque eu não queria fazer a boneca, porque ela queria as bonecas, eu sei que dava trabalho. E aí eu fiz a bonequinha e falei, vem aqui ver. Quando ela chegou, ela falou assim, ficou melhor do que eu queria. E aí ela pegou a bonequinha, falou assim, olha, é o seguinte, eu não quero 15, eu quero 22. Aí eu, meu Deus. Era de time de futebol, que ela queria vários times. Lá vai eu. Eu sei que eu trabalhei na quarta, na quinta e na sexta-feira. Na sexta-feira, eu trabalhei, eu acho que eu nem dormi nessa semana praticamente. Eu trabalhei muito essa semana. Sei que eu dormia 2, 3 horas só porque eu queria entregar no prazo. Porque eu acho assim, se você fez um compromisso, você cumpre aquele compromisso. Entendeu? Porque a pessoa tá contando com você. Então, eu entreguei no prazo. Quando foi na sexta-feira, ela pegou as bonecas, ela ficou super satisfeita, tive muita encomenda, ela elogiou e tudo. Então, quando você tem um comprometimento, se você fez um compromisso, cumpra. Porque se você tiver esse comprometimento e você cumprir, você vai ter resultado. Então, ali foi uma experiência para mim, porque eu comecei a vender, eu vendia muito mesmo. Hoje eu não trabalho mais nessa área, assim, porque realmente é uma área, assim, que você trabalha muito. Eu gosto de artesanato, mas, assim, chegou um momento na minha vida que eu mudei a etapa, mudei o foco, e hoje eu faço assim, claro, meus filhos até hoje, pra você ter ideia, os meus filhos, de vez em quando, eles falam assim, mãe, eu preciso de dinheiro, alguma coisa assim, eu faço ponteirinha e eles levam para a escola e vende. E o dinheiro que eles lucram lá, eu falo, ó, é de vocês. Então, eu sempre tive esse negócio assim, mas tem que ter comprometimento. Se você deu a sua palavra para fazer aquilo, então faça. Então, em relação a vendas, é isso. Que aí você vai ter sucesso na frente, você vai falar assim, caramba, que legal, eu conquistei isso. Então, o que eu tô falando não é uma história que eu ouvi falar, é uma experiência que eu vivi mesmo.
entendeu? Que realmente eu vi ali que o negócio de vendas tem como, mas você tem que ter comprometimento, tem que ter sacrifício, vai ser sacrificado? Vai, mas você vai ter o retorno, porque igual eu falo, nada vem de graça. Aí a pessoa olha para você, vê a pessoa ganhando dinheiro e fala assim, ah, é sorte. Não é sorte não, minha querida. É Deus que ajudou e você que fez sua parte. Porque se você cruzar o braço e querer vender, você não vai vender. Você tem que trabalhar, você tem que fazer, porque não cai do céu, não. Eu sei por experiência própria, nada cai do céu. Entendeu? Então fica essa dica aí de venda, gente. Se quiser sugestão de vídeo, manda aí pra gente. A gente vai tentar falar sobre os assuntos que vocês estão querendo ouvir, entendeu? Curte aí, tá? Se inscreve no meu canal, não esquece de se inscrever, compartilha, joga nos grupos. Gente, eu não tô nem somando se o povo vai rir de mim. Pode jogar nos grupos tudinho do WhatsApp que você estiver aí, que eu vou agradecer, tá? Fica a dica aí. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo!